Irmãos, foi uma bênção o que Deus fez com minha vida, o que Deus me mostrou. Esta mensagem é para a edificação e transformação da igreja, porque, amados irmãos, quase a maioria do povo de Deus está se perdendo. Deus me mostrou, em espírito, o céu e o inferno, onde a maioria dos cristãos estão caindo. Deus me mostrou o céu e o inferno, com o propósito de mostrar ao seu povo, onde 95% estão se perdendo por falta de conhecimento, por não cumprirem com seu chamado, ministério, missão, porque tão pouco sabem quem lhes chamou, se foi o Pai, o Filho ou o Espírito Santo. Irmãos, como ensina a sua palavra, a palavra de Deus diz em Oséias, capítulo 4, versículo 6, porque meu povo se perde por falta de conhecimento, por teres rejeitado a instrução, excluir-te-ei de meu sacerdócio, já que esqueceste a lei de teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então o Senhor me mostrou conforme a bendita palavra, onde havia muitos mundanos, padres, católicos, satânicos, espíritas, bruxos, pastores, maestros, líderes, diáconos, missionários. Amados irmãos, todos estes Deus me mostrou. E o Senhor me disse, te levarei para conhecer, onde estão caindo os cristãos que não sabem para que vieram ao mundo, por falta de conhecimento. Deus me levou ao lugar, onde estão aqueles que se dizem ser filhos de Deus. O Senhor me disse, filha, vou te levar para conhecer coisas grandes que você não conhece. E tampouco, meu povo sabe. Vi o céu onde está tudo preparado, eu chorava, porque havia cometido muitos pecados e pensava que eu ia ser condenada, por todo o mal que fiz. Mas Deus me disse: não temas, eu te levarei a conhecer as coisas que meu povo não conhece e ignoram, eu tenho te chamado como mensageira minha, mas seus pais mudaram seu destino mudando seu nome e o nome que eu nunca lhe dei, como não me buscaram te colocaram um nome satânico que é este nome. Marina. Por isso você tem pecado, o nome que eu te dei antes de nascer é Paloma, por isso você é mensageira, assim como seus pais mudaram seu destino, os pais na terra estão mudando o destino de seus filhos, para sofrimento e destruição, não sabem o que significa o nome que colocam em seus filhos. Vamos à palavra, irmãos. Zacarias, capítulo 11, versículo 7. Eu, pois, apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça, e à outra chamei união, e apacentei as ovelhas. Amados irmãos, quantos não têm nome de união por falta de conhecimento de Deus? Hoje em dia há nomes que significam prostituição, drogadição, lesbianismo, bebedeira, serpente, morte, fornicação, enfermidade, loucura, homossexualismo, discussão, emoção, indecisão, libertinagem e destruição. Há nomes de sofrimento, como também há nomes de perdição. O Senhor disse: isso é o que eu mando de ensino para meu povo, por isso que eu mudei o nome de Simão para Pedro. Vamos ler a palavra, João, capítulo 1, versículo 42. E levou a Jesus, e, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Logo me falou dos ministérios que Deus dá ao seu povo. E Deus me disse: ouve, filha, o povo está religioso, ninguém me busca para me perguntar qual o seu ministério, seus dons, seus talentos. Que diz minha palavra? Vamos à palavra, irmãos. 1 de Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 6. Ora, há diversidade de dons, porém o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, porém é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Disse o Senhor: tudo lhes dei para que trabalhem na minha obra. Logo via muitos pastores que choravam e sofriam muito, mas eles mesmos conheciam seus ministérios, seus dons, seus talentos da parte de Deus. E Deus me disse: eu lhe mandarei aos pastores e às ovelhas que estão se perdendo. Vamos à palavra. Ezequiel, capítulo 34, versículo 4 e 5. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer,
e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Disse o Senhor: assim anda meu povo, sem conhecer porquê, eu lhes trouxe a este mundo. Vou te levar a conhecer as coisas grandes que os pastores não conhecem, que os pastores e meu povo não conhecem, por falta de conhecimento. Te levarei onde estão caindo estas almas. Por não andarem os pastores conforme meu coração, por não cumprirem com o ministério, dons e talentos. E nesse momento eu disse ao Senhor: porque o Senhor não fala com eles, assim como está falando comigo? E Deus me disse: eles não têm tempo para me clamar, rogar-me, suplicar-me, como diz em minha palavra. Segundo de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. E eu disse ao Senhor: Senhor, o que significa isso? E o Senhor me disse: minha filha, sua terra é a sua igreja, sua terra é a sua congregação, a missão que eles ensinam, que eles se congregam. Logo vi os líderes chorando no inferno, e eu perguntei: por que eles estão aqui? O Senhor me disse: por eles não saberem o que significa a palavra líder, e qual a ocupação de um líder na terra, na igreja. Então porque são líderes? Porque seu pastor lhes mandou. Logo vi os diáconos chorando. Eles eram diáconos porque os pastores lhes deram este ministério e não porque Deus lhes haviam chamado para diáconos, por isso, não puderam cumprir sua função. Logo me mostrou os missionários chorando no inferno, e eu perguntei para eles: por que vocês estão aqui? E eles me disseram: por não cumprir com o ministério da parte de Deus, nem com a missão que Deus nos recomendou. Hoje o mundo não sabe o que significa a palavra missionário, porque Deus nos mandou ensinar e nunca fizemos. Logo vi as pessoas que têm dons, talentos, ministérios, vi os pastores que têm o ministério de ressuscitar mortos, e eu lhes perguntei: por que vocês estão aqui? Eles me disseram: por não cumprir com o ministério da parte de Deus. Deus nos chamou para ressuscitar mortos, nunca fizemos, por isso hoje há muitos mortos na terra espirituais e terrenais. E logo vi, amados irmãos, os maestros da palavra. E eu lhes perguntei por que eles estavam ali. Eles me disseram: por não cumprir com o ministério da parte de Deus. E não sabíamos o que significa a palavra maestro. E por isso estamos aqui, não quisemos ensinar. Fomos maestros de nossa própria opinião. Que diz na palavra? Tiago capítulo 3 versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Por isso o povo de Deus hoje estão confundidos, por falta de se aprofundar na palavra de Deus, e estão destruindo sua criação. Logo vi os evangelistas chorando no inferno. E eu lhes perguntei: por que vocês estão aqui? E eles me disseram: por não cumprir com o ministério da parte de Deus, que Deus nos chamou para ser evangelistas, nunca o fizemos, porque ao menos nós sabíamos o significado. Por isso o povo está falto de conhecimento da palavra evangelista, e estão se destruindo. Logo vi os profetas chorando no inferno. Por que vocês estão aqui? E eles me disseram: por não cumprir com o nosso ministério da parte de Deus. Deus nos chamou para profetizar a seu povo, mas nunca fizemos, por isso seu povo está falto de conhecimento da palavra profeta, e todos os falsos profetas estão se destruindo porque muitos acreditam que são profetas e não sabem levar a mensagem de Deus. Logo vi os apóstolos chorando no inferno. Por que vocês estão aqui? Eles me disseram: por não cumprir com o ministério da parte de Deus. Deus nos chamou para ser apóstolos e nunca fizemos, nem conhecemos seu significado, por isso o povo de Deus está falto de conhecimento na palavra apóstolo, e estão se destruindo. Logo Deus me mostrou os missionários chorando no inferno. E eu lhes perguntei: por que vocês estão aqui? E eles me disseram: por não cumprir com o ministério que Deus nos tem dado nem com nossa missão que Deus nos recomendou.
Hoje o mundo não conhece ou sabe o que significa ser missionário, e qual sua função na terra. Logo vejo os levitas chorando no inferno. E eu lhes disse: por que vocês estão aqui? Por não cumprir com o ministério da parte de Deus. Deus nos chamou a ser levitas e nunca fizemos nem o entendemos. Por isso o povo de Deus está falto de conhecimento na palavra levita. O que é e o que faz na igreja de Deus? Logo vi os pastores que tinham o chamado para a libertação. Eu perguntei: por que vocês estão aqui? Eles me disseram: por não cumprir com o nosso ministério da parte de Deus. Deus nos chamou para nos libertar os endemoniados. Nós não fizemos nem nos preparamos para fazer, e por isto há tantos endemoniados dentro da igreja e no mundo inteiro. Logo vi outros pastores que tinham o ministério de conselheiros. Por que vocês estão aqui? Eles me disseram: por não cumprir um ministério que Deus nos tem dado. Deus nos chamou para dar conselhos aos casais, matrimônios, famílias, para restaurá-los. Por isso há tantas famílias e matrimônios destruídos, e divórcios na igreja e na terra. Logo vi outro pastor chamado para batizar. Por que você está aqui? E ele me disse: por não cumprir com o ministério da parte de Deus. Deus me chamou para batizar, por isso há tantos sem batismo na igreja e no mundo. Nunca cumprimos com nosso chamado. Logo vi pastores que tinham um ministério de ministração. Por que vocês estão aqui? E eles me disseram: porque nós não cumprimos com o ministério que Deus nos deu. Deus nos chamou para ministrar cura aos enfermos da igreja, mal sequer sabemos fazer, por isso há tantos enfermos nas igrejas e nos hospitais. Logo vi outros pastores que tinham o chamado de dar a Santa Ceia. Porque estão aqui, por não cumprir com o ministério que Deus nos chamou de dar a Santa Ceia. Por isso hoje na igreja tem muitos que tomam a ceia indignamente. Vi agora os pastores que são chamados para cantar os louvores. Porque estão aqui, por não cumprir com o nosso ministério da parte de Deus. Deus nos chamou para cantar os louvores, porém nunca cantamos, e hoje o povo de Deus cantam qualquer coisa. Não há quem os ensine, para saberem o que é da parte de Deus. Não estão consagrados a Deus. Que diz minha palavra? Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 6. E os sacerdotes serviam em seus ofícios, como também os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas diante deles, e todo Israel estava em pé. Logo vi outros pastores que tinham o chamado de santificar as crianças. E eu lhes perguntei: por que vocês estão aqui? Eles disseram: por não cumprir com o ministério da parte de Deus. Deus nos chamou para santificar as crianças antes de nascerem, e os recém-nascidos. Por isso nascem tantas crianças enfermas, consagradas aos ídolos na terra, porque nunca cumprimos com nosso chamado. Por isso que há tantas crianças consagradas às virgens, às imagens. Essas crianças estão no inferno, maldizendo a seus pais por haverem consagrados a outros deuses. Logo vi os sacerdotes chorando no inferno e lhes perguntei: por que vocês estão aqui? E eles me disseram: por não cumprir com nosso ministério da parte de Deus. Deus nos chamou para ser sacerdotes. Nunca fizemos nem sabemos qual é esta função, e que desempenham na igreja. Por isso o povo de Deus está falto de conhecimento da palavra sacerdote, e estão se destruindo. E não tem sacerdote na igreja. Logo vi os sumos sacerdotes chorando no inferno porque estão aqui. Eles me disseram: porque não cumprimos com o ministério que Deus nos deu. Deus nos chamou para consagrar e ser sumo sacerdote. Nunca fizemos por nunca saber qual era a nossa missão nem nosso chamado. Por isso o povo de Deus está falto de conhecimento na palavra sumo sacerdote e o que faz. E não tem sumo sacerdote na igreja. Logo vi no inferno aqueles que têm o ministério de discernimento, de interpretação de línguas, de consultar a Deus, unções, visões, revelações, intercessão. Eles choravam no inferno porque eles não cumpriram com o que Deus lhes mandou fazer, sendo cristãos de anos. Eles iam à igreja e somente se sentavam, e ficavam dormindo. Eles também choravam no inferno,
por não cumprir com o ministério que diz minha palavra. João capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai ele vo-lo conceda. Me disse Deus, pergunte ao meu povo, o que eles falam. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. E Deus me disse, todos devemos dar frutos de acordo com nosso chamado e ministério, dons e talentos. Minha filha, meu povo não sabe qual o seu ministério, seus dons e seus talentos. Hoje o povo está confiado em seu pastor, e nem mesmo o pastor sabe se é chamado para ser pastor, se quem o chamou foi o Pai, o Filho ou o Espírito Santo. Por isso não tem a promessa neste ato. O que diz minha palavra? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E tampouco tem a cobertura espiritual, nem celestial, ou são pastores por instinto, por um sonho. Que diz minha palavra? Mateus, capítulo 7, versículos 21, 22, 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E eu disse ao Senhor, que significa isto, Pai Celestial? E o Senhor me disse, aquelas pessoas que seu pastor lhes colocou como líderes. Aquelas pessoas que seu pastor lhes colocou como cantores de louvores. Aquelas pessoas que seu pastor lhes colocou como diáconos, evangelistas, missionários. Aquelas pessoas que seu pastor lhes colocou como limpeza da igreja, nunca vieram à minha presença para me perguntarem se era este seu ministério, ou seus dons, ou seu talento. E que diz minha palavra? João, capítulo 14 versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Diga ao meu povo, minha filha, que me busquem, para que eu diga à igreja, a cada um conforme seu ministério, de acordo os seus dons, de acordo os seus talentos, que eu lhes dei. Que diz minha palavra? Deuteronômio capítulo 12, versículo 13 e 14. Guarda-te, que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher numa das tuas tribos ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Salmos capítulo 32 versículo 8. Te farei entender, e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Logo vi aquelas mulheres que estão na obra de Deus servindo como cantoras de louvores, esposas de pastores, filhos de pastores, e todas as mulheres que estão na igreja, pintadas, maquiadas, cabelos pintados, cabelos curtos, com saltos, com calças, unhas pintadas, no inferno porque Deus me disse, eu nunca mandei a mulher se pintar, nem cortar seus cabelos. Por causa delas, as que vêm nas igrejas dizem, se estas pastoras, estas cantoras de louvores Deus as usa assim, porque não usará nós? E por causa delas as mulheres estão se perdendo. Diga às mulheres que se vistam com saias, com vestidos, sapatos sem saltos, porque minha palavra diz, Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, a mulher não usará roupas de homem, e o homem não usará roupas de mulher, porque, qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Amados irmãos, quando Deus me levou ao inferno, eu como pastora da igreja, eu usava saltos, eu tinha o cabelo curto, cortava meu cabelo sem mesmo a autorização de meu esposo, desobedecia o pastor que me falava para não cortar, e eu com minha desobediência cortava, eu pintava as unhas, deixando crescer as unhas. Mas quando me levou neste dia ao inferno, Deus tirou as roupas que eu vestia, me tirou estes saltos, e me disse, filha, veja. Então eu vi estas mulheres,
Estas cantoras famosas cristãs que estão adorando a Deus com roupas de moda, estavam ardendo no inferno. Eu dentro de mim disse: quero estar segura da minha salvação. Veja como estou agora. Eu usava roupas curtas, usava saltos, tinha unhas grandes, meus olhos eram pintados. Então Deus me alertou e me libertou de todas essas coisas. Deus me disse: remova estas vestiduras. Assim eu quero que leve as mensagens para que as mulheres se convertam. Hoje, para a glória de Deus, tenho cabelo grande. Logo vi os homens ali, que servem a Deus na igreja vestidos como o mundo. Eles também tinham parte no inferno. O Senhor me disse: diga aos homens, que se vistam com calças inteiras, e camisa. Todos nós temos que mostrar diferença, temos que mudar nossas vestes, assim como as cores, porque cada cor tem seu significado. Como não conhecemos isto, vestimos de cores escuras, sem saber o que significa, que significado tem cada cor. Deus me disse: isso o que tem que ensinar aos que têm dons, talentos, ministérios. Todos eles são chamados para ensinar como se maneja os dons, como se maneja os talentos. Hoje meu povo não conhece tudo isto, e não recebem aos poucos que estou mandando: profetas, missionários, evangelistas, diáconos, levitas, sacerdotes, e sumos sacerdotes, apóstolos, os que são chamados a santificar as crianças, maestros, cantores de louvores, dar santa ceia e ministrações, ressuscitar mortos. Hoje não os recebem, e estão aceitando estes falsos profetas. E Deus chorava muito por este povo porque eles estavam sofrendo no inferno. E disse Deus chorando: filha, o tempo já terminou, o tempo de ir pelo meu povo já passou. Neste momento eu comecei a chorar, e Deus me disse: não chores porque eu lhes dou outra oportunidade, a meus escolhidos. Vá à terra e diga ao meu povo que me busque, e se arrependam de seus maus caminhos, e que cumpram com seu ministério, seu chamado, seus dons, seus talentos que eu lhe dei. Filha, só faltam 2 segundos para a minha ida, e não tenho quem levar porque todos andam em seus próprios caminhos, todos se fazem de sujos. Muitos que estavam no inferno também amaldiçoavam estes pastores que estavam em suas igrejas e não lhes ensinavam, e eles diziam: por que não nos ensinaste, nós que te damos nossas ofertas, nós que te damos nossas primícias, nós que confiamos em você, nos sujeitamos à tua igreja, te aceitamos como nosso pastor, porque não nos falasse a verdade, por tua culpa estamos aqui, malditos, mentirosos, safados, por sua culpa estamos aqui. Eles sofriam e choravam pelo castigo que eles sofriam, porque para os cristãos, são 10 vezes mais, e cada um é castigado de acordo a seu chamado, a seu ministério. Cada um está num poço distinto, porque ao que mais é dado, mais será cobrado. Que diz em minha palavra. Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites, mas o que a não soube, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E, a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Salmos, capítulo 7, versículos 12 ao 16. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Deus me disse: filha, reunido todo o sofrimento do mundo em um só, não se compara ao que uma pessoa sofre no inferno. Eu chorava mais e mais pela minha família, meus irmãos. Deus me disse: vá à terra e seja uma luz para sua família e seus irmãos. Hoje meu povo não é luz para sua família, não é luz para sua descendência, não é luz para seu país. Hoje todos estão se destruindo por falta de conhecimento. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Logo vi no inferno bruxos, satanista, padres,
teólogos, espíritas, astrólogos, adivinhos, chorando no inferno, eles diziam para o diabo: Nosso senhor Satanás o temos servido, muitas almas temos te trazido, e você nos deixa junto com estes cristãos que não seguiram seu Deus, que não cumpriram com seus ministérios, com seu chamado, com seus dons. Você, Satanás, nos mandou destruir, matar, destruir lugares, destruir filhos, e nós temos cumprido. E o diabo se ria mais e mais deles, e zombavam deles, e dizia: Eu sou seu pai, louvem-me, e lhes açoitavam, e amaldiçoava, todos que estavam no inferno chorando. Eles se arrependiam muito, e as almas que eles haviam maltratado na terra amaldiçoavam eles. Os filhos dos bruxos estavam no inferno e também os amaldiçoavam. Eles diziam: Por que nos enganaste, por que nos mentisse, por que nos trouxeste aqui? Por causa de você estamos aqui. Vi os mentirosos, os enganadores, murmuradores, escarnecedores, piadistas, críticos, fornicários, adúlteros, vangloriosos, ressentidos, vingativos, os bêbados, hipócritas, as gangues, os drogados, prostitutos, prostitutas, lésbicas, homossexuais, também tinham sua parte no inferno. Eu também chorava e dizia: Senhor, eu sou mentirosa, sou fornicária, tenho cometido pecados, e eu chorava porque dentro de mim dizia: Eu também irei vir para aqui, porque não sou santa. E Deus me disse: Teus pecados te são perdoados, porque você está cumprindo com o ministério, dons e talentos. Hoje o mundo conhece a Igreja Missão de Cristo Internacional. Esta está ensinando minha criação a conhecer seu chamado, quem os chamou. Minha filha está abrindo os olhos dos cegos e sendo como uma luz ao mundo inteiro. Se os cristãos cumprirem no que eu te dei, também serão perdoados seus pecados. Se todos querem ser meus filhos, têm que cumprir com o ministério, com os dons e talentos, porque o mundo está se destruindo. Diz a palavra, Ezequiel capítulo 3. Versículo 18 e 19. Quando eu disser ao ímpio: Certamente morrerás, se não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, a fim de salvares a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue, da tua mão o requererei. Contudo, se tu avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Deus me disse: Todas estas almas demandarei de meu povo. Muitos mensageiros eu tenho liberado, mas eles não têm entendido. Muitos povos, nações, congregações, missões estão se perdendo, por falta de conhecimento. Minha palavra diz que devemos amar o corpo de Cristo. O que diz minha palavra? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 13. Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Diga ao meu povo que não sabe o que significa isto. E eu perguntei ao Senhor: O que significa? E Deus me disse: Pelos dons, talentos, ministérios, temos que amar o corpo de Cristo, todos unidos em um mesmo parecer, como diz em minha palavra. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e, sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Todas as igrejas devem unir-se, para que possam vencer. 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Disse o Senhor: Assim está minha criação. As igrejas brigam dizendo: A minha é melhor, a minha é a verdadeira, a minha é a reta. Fazendo isto estão destruindo minha criação. Eles estão vindo para o inferno,
porque não há quem os ensine e lhes forme no ministério, e nos dons, talentos, que eu lhes dei, para salvar os que não vê, e os que não entendem. Logo vi pastores chorando no inferno. Eu disse: Pastor, por que você está aqui? Eles me disseram: por roubar os dízimos. Vejo também ovelhas chorando. Eu lhes disse: por que vocês estão aqui? Eles me disseram: por não ofertar, nem dizimar, nem dar as primícias. O Senhor me disse: o meu povo, quando eles não dão os dízimos, ou não ofertam, ou não dão as primícias, estancam a igreja e minha obra não cresce. Porque os dízimos são somente para a igreja, as ofertas são para a família do pastor, a primícia é somente para o pastor. Que diz minha palavra? Malaquias capítulo 3, versículo 8 e 9. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. E nesse momento eu disse ao Senhor: meu Deus, não irão acreditar em mim. E Deus me disse: vá ao mundo, e a todas as igrejas dê esta mensagem: aos que acreditarem eu estarei com eles, e os que não acreditarem, eu os demandarei. Que dizem minha palavra? Atos, capítulo 3 versículo 22 e 23. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Deuteronômio capítulo 18 versículo 18 e 19. Eis lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Deus me disse: meu povo está indo para o inferno, por culpa dos pastores, todos eles não estão granjeando um ministério que eu lhes dei, por não me buscarem, mas buscam outros pastores conforme seus corações, e não segundo o meu coração. Que diz minha palavra? Jeremias, capítulo 3, versículo 15. E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. O Senhor me mostrou o céu onde tinha uma porta, como diz na palavra. A porta era muito pequena, com 2 anjos parados, estava ali eu e um rapaz. Eu me aproximei, e me disse o anjo: quem chamou você? E neste momento eu clamava a Deus para que me dissesse quem havia me chamado no ministério, se era o Pai, o Filho, ou o Espírito Santo. E neste momento eu ouvi uma voz do céu que me disse: eu, Jeová, tenho te chamado. Então o anjo abriu o livro onde está tudo escrito, e o anjo me disse: sim, é assim. Ele me perguntou: qual é teu ministério? Escutei outra vez a voz e me disse: eu, Jeová, tenho te chamado para ser pastora de jovens, e para ser pastora mensageira, e para ensinar minha santa palavra. E o anjo revisou e me disse: é assim, pode passar. E neste momento ele fez estas perguntas a um jovem. O anjo disse: quem te chamou? E ele respondeu que não sabia. E o Senhor me disse: vá à terra e diga aos pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstolos, missionários, servos de Deus, as ovelhas, diáconos, a todos que estão dentro da igreja, que se não cumprirem com seu chamado, seu ministério, quem os chamou, o inferno lhes espera. Por culpa de vocês está se perdendo minha criação. Eu não tenho mandado que briguem entre vocês, senão que salvem as almas que estão vindo para o inferno, por falta de conhecimento, porque eles tão pouco sabem qual é seu ministério, dons e talentos para com Deus, como é servir a Deus. O céu é muito formoso, não há palavras para descrever. Deus me disse: esta é a beleza que os espera, se me obedecerem, com seus dons, talentos e ministérios. O que mais me chamou a atenção é que não há lugar para as almas, todos estão amontoados, mas no céu há poucas pessoas, há muito espaço. E eu perguntei: Senhor, onde estão todas as muitas pessoas cristãs que morrem no mundo? E o Senhor me disse: eles tão pouco conhecem seu ministério, nem seus dons ou talentos, e não cumpriram com seu chamado. Meu povo está enterrando seus talentos, seus dons e ministérios. Que diz minha palavra? Mateus,
capítulo 25, versículo 24 e 25. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe pois o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Diga ao meu povo, que se arrependa, que se humilhem e aceitem. Aos poucos pastores, apóstolos, que estou enviando segundo o meu coração, que lhes ensine. E nesse momento eu comecei a chorar porque tão pouco estou cumprindo com o ministério, dons e talentos que Deus me deu. Eu te mandei para que leve as mensagens, revelações, e ensines, para isto que te coloquei na igreja. Jó capítulo 33, versículo 14 ao 16. Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens, e adormecem na cama. Então o revela ao ouvido dos homens, e lhe sela a sua instrução. Deus quer que nós nos humilhemos e conheçamos, e Ele mesmo nos ensine e nos mostre, qual nosso chamado, ministério e dons, assim como diz em sua palavra. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clama a mim, e eu te responderei, e te ensinarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Deus me disse: diga ao meu povo que não olhe para seus pecados e defeitos, mas olhem para as coisas de Deus, o que Deus quer fazer com nós todos. Deus me disse: se cumprir com seu ministério o céu os espera. Há muitas pessoas que o Senhor está mostrando, mas por temor às pessoas, não estão colocando em prática, ou por temor à sua igreja, pastor ou congregação. Diga aos meus filhos que não tenham temor de falar a verdade. Todos que querem saber quais são seus dons, ministério, igreja verdadeira, têm que buscar minha presença. Irmãos, eu era uma crente mundana. De manhã eu estava na igreja, de tarde eu saía com minhas amigas para dançar, e eu pensava, se Deus é Deus, por que Ele não tira isso de dentro de mim? Mas quando eu entrei aqui nesta igreja, o pastor olhou para mim e me disse: você é cristã? Eu disse: sim. E ele disse: e não está vendo os demônios que estão te acompanhando? Eu vou te ministrar por 7 dias. E eu via tudo, como os demônios começavam a sair de mim. Minha família era de bruxos, meu pai era bruxo e eu vi ele no inferno. Vi meus tios ardendo no fogo. Vi um irmão que eu tive que morreu no ventre de minha mãe e estava ardendo no inferno, e eu dizia: por que esta criança está aqui? O Senhor disse: porque este bebê foi consagrado na bruxaria. Depois do 7º dia da ministração eu não bebia álcool mais. Nesta ministração foi tirado todo o mundanismo, toda a desobediência, tudo isso que havia em mim. Todos vocês que estão me vendo, que me ouvem, pastores, missionários, cristãos, você necessita de uma ministração, assim como Jesus fez com Maria Madalena, que lhe tirou 7 demônios. Assim como Deus me fez através de seu servo, tirou de mim 7 demônios que eu tinha. Hoje eu sei porque Deus me trouxe ao mundo, hoje sei o significado do meu nome. Na igreja que anteriormente eu estava me falaram que meu nome era um demônio de 7 cabeças, e por isso eu não poderia ser transformada, por mais anos que eu frequentasse a igreja. Por isso eu vivia bebendo, fornicando, mentindo, e eu ia à igreja. Eu era paralítica, por meu pai ter me consagrado à bruxaria, eu não podia caminhar. Hoje, pela glória de Deus, estou firme, porque Deus me curou. Quando eu estava enfermo, o pastor me ensinou qual o significado de servir a Deus. Você que está me vendo, qual seu chamado? Qual seu ministério? Quais são seus dons, seus talentos? Deus não nos traz à igreja para ficarmos sentados, Deus nos traz à igreja para servi-lo, de acordo com o ministério e o chamado da parte de Deus.
porque com seu ministério, seus dons, vai poder salvar tua família. Todos me recusavam, na minha casa ninguém queria me ouvir. Depois da ministração, Deus tirou isso de mim. Depois que Deus me deu esta experiência do céu e inferno, hoje tenho toda a minha família na igreja. Estas revelações e mensagens não sou eu que as trago, mas foi Deus que me deu. E o Senhor me disse: compartilhe estas mensagens, porque se não contar também irá para o inferno. Pastora Paloma Mamani e Ana. As glórias sejam para Deus. Amém.